Boa tarde, meus amigos, amigos do Snowball, amigos investidores. Hoje vou fazer um vídeo aqui bem curto para a gente fazer uma visita virtual ao River One, né, o empreendimento aí do RBRP, da 11, que tem dado o que falar há algum tempo por conta da vacância, né? É um empreendimento de lajes corporativas que representa 40% do portfólio do RBRP. Foi adquirido ainda no período da construção com uma renda mensal, uma renda mínima garantida, RMG, que vigorou até outubro de 2022. Como o fundo não conseguiu locar todos os andares daquele prédio, daquele empresarial, então a distribuição do fundo caiu substancialmente porque acabou a RMG e, se não me engano, a distribuição caiu de 40 centavos para 27 centavos por cota, né? A gestora, né, a RBR, demonstrou um alinhamento, né, com os cotistas, com o interesse dos cotistas, deu uma isenção proporcional, né, da sua taxa de administração, proporcional a essa vacância. E aqui a gente vê no relatório gerencial, né, como é que foi pensado isso, né? Esse relatório aqui do início do mês, né, e aqui eles dizem que eles deram essa isenção, né? Eles estão abrindo mão, não sei se está aqui, está melhor de ver aqui nessa apresentação aqui. Então aqui eles abriram mão, né? Chamam de redução condicional da taxa de gestão, condicional à vacância do edifício River One e rendimentos do fundo. Abriremos mão da parcela da taxa de gestão do fundo referente ao edifício River One, né, que corresponde a 40%, né, do portfólio do RBRP, nos seguintes termos: com a ocupação entre 0% e 50%, né, não será cobrada taxa de gestão referente à parcela do edifício River One no portfólio, certo? Então, enquanto a vacância estiver entre, né, até 50%, né, eles não vão cobrar a taxa de gestão, certo? Hoje a vacância está em 79%, considerando as duas locações que foram anunciadas em janeiro deste ano, né? Locações de 2 andares inteiros. Então, a vacância ela caiu bastante. Deixa eu ver se está aqui. Aqui. Ela caiu de 92,6% para 79%. Portanto, eles ainda estão abrindo mão, né, da taxa de gestão referente à parcela do edifício River One no portfólio, que é 40%. Eles estão abrindo mão de 40% da taxa de gestão ainda, né? Bom, quando a ocupação atingir, né, o percentual de entre 50% e 80%,
Então, eles não cobrarão metade da taxa de gestão referente à parcela do edifício River One no portfólio. Portanto, esse desconto, que hoje é de 40%, cairá para 20%. Né? E quando a ocupação atingir acima de 80%, né, 80% a 100%, aí eles voltam a cobrar a taxa de gestão integralmente. Né? Então, hoje, a ocupação, né, está em 21%, certo? A ocupação. Né? A vacância está em 79%. Portanto, a ocupação do River One está em 21%, certo? Então está aqui, está dentro desse patamar. Ocupação entre 0% e 50%, não será cobrada a taxa de gestão referente à parcela do edifício River One no portfólio, que é 40%. Né? Então, a coisa está avançando, né? E a gente torce para que essa ocupação ela se dê, né, o quanto antes. Né? E aqui no relatório gerencial eles trazem algumas informações importantes, a gente precisa ficar atento. Né? Então eles dizem: seguimos trabalhando incessantemente para alocar o ativo nas melhores condições possíveis. Por que ele diz isso? Porque isso mostra um alinhamento, né, com o interesse dos cotistas também. Né? Eles não vão alugar a qualquer preço. Né? Então, por que está demorando para alocar, né, o empreendimento? Porque eles estão brigando pelo melhor preço, né, que eles entendem como melhor preço. Então, isso é bom. Né? Isso para o cotista é bom. Né? É melhor ir alugando aos poucos, mas fazendo bons negócios, do que alugar de uma vez só para dar satisfação aos cotistas e alugar mal. Né? Porque uma vez locado, né, então aí tem o prazo de vigência do contrato, fica complicado rever. Né? Então tem que prevenir problemas e fazer o melhor negócio possível mesmo. E ele diz: para que possamos voltar a entregar dividendos mensais em linha com o planejado. Era 40 centavos, não era? Era 40 centavos. Vamos ver o histórico aqui. Eles querem voltar a esse patamar, daí para cima. Né? Então, quando a gente vê aqui, né, era aqui, ó, 45 centavos. Né? Até outubro, quando vigorou, né, até, enquanto vigorou a RMG. Eram 45 centavos. Depois caiu para 28, né, e depois para 27 e se manteve em 27. Né? Então, o que é que eles querem? Eles querem voltar ao patamar de 45 centavos, conforme eles dizem aqui, certo? Entretanto, os fatores conjunturais de mercado, já amplamente comentados por nós em relatórios anteriores, trouxeram atraso nesse processo. A gente sabe, pandemia, né, vacância, né, o grande impacto no setor, no segmento das lajes corporativas, com o aumento do home office, fechamento de escritórios, né, e o gradativo retorno ao trabalho presencial, né, ou então no formato híbrido. Então, esse é o aspecto aqui conjuntural, ou seja, não é estrutural, não é um problema do fundo, não é um problema do River One, é um problema, né, macro, né, do cenário macro, nacional. Né? Então, isso trouxe atraso. Né? Reforçamos que mantemos o desconto da taxa de gestão proporcional à vacância do edifício River One e condicionado aos 25 centavos por cota de mínimo dividendo mensal. Né? Por quê? Eles disseram o seguinte: se a distribuição hoje está em 27 centavos, se ela cair abaixo de 25 centavos, eles vão abrir mão de 100% da taxa de gestão. Né? Eles dizem aqui, ó, caso o dividendo fique abaixo de 25 centavos por cota, o RBRP abrirá
mão de até 100% da taxa de gestão. E não é da taxa de gestão aqui do River One, não. Né? Como eles não fizeram ressalva, é a taxa de gestão total para a manutenção dos rendimentos em 25 centavos por cota. Então, você percebe aqui um claro alinhamento da gestão com os cotistas, até porque, segundo eles dizem, eles próprios são cotistas do fundo. Então, eles estão com a pele no jogo, né? Skin in the game. Eles estão, né, estão na mesma situação que os cotistas. Né? Então, isso é muito bom, né, quando você vê que há esse alinhamento. Né? O cotista fica mais seguro. E claro que, né, eles, sendo também bastante interessados no fundo e no desempenho do fundo, do empreendimento, eles vão, claro, se esforçar ao máximo, fica ainda mais, não que eles não fizessem isso se não estivessem investidos, mas o fato de estar investido reforça, né, que naturalmente eles vão se esforçar ao máximo para alocar esse ativo o mais rapidamente possível. Né? Interessante observar o seguinte, olha só, fazendo a retrospectiva 2022, né, que eles estavam com diversos processos de locação, conversas em andamento, né, com empresas que iriam alugar grandes áreas. Né? O problema é que veio a variante Ômicron, né, do Covid, e aí todas essas conversas foram suspensas e canceladas. Né? Isso atrasou todo esse trabalho, né, de locação, né, do empreendimento em pelo menos 6 meses, certo? Então, assim, eles dizem, olha, eles reconhecem que o fundo está bastante concentrado no River One, né? E que, de fato, né, essa concentração ela trouxe impactos exacerbados aos investidores, embora eles confiem plenamente na qualidade do ativo. Né? Enfim, eles estão trabalhando muito para locar, né, esse prédio, certo? E eles dizem aqui, ó, no mês de dezembro, tiveram uma discussão para a alocação de uma área de 2.100 metros quadrados, e aqui eles não dizem como é que está essa discussão, pode ser que ainda esteja em andamento, né? Além da locação fechada conforme fato relevante acima, que foram os 2 andares, né, que eles já locaram. Então, além disso, tem uma outra discussão, e por eles terem colocado aqui, a gente presume que essa discussão estava bem avançada. Né? E eles não disseram aqui que isso recuou. Então, pode ser que esteja em andamento, mais essa grande locação aqui. E dizem, tivemos boas visitas no mês de dezembro, além da retomada de uma empresa que reativou o processo de locação. Quer dizer, eles disseram que lá no início de 2022 tinham várias tratativas, veio a Ômicron, essas tratativas foram suspensas, agora uma empresa reativou esse processo de locação. Então, tem conversas em andamento que vão, em algum momento, redundar num outro fato relevante como esse de janeiro de 2023. Né? Mas eles dizem, não podemos afirmar que nenhuma dessas discussões será convertida em locação. É claro, óbvio, né? Mas pode ser. As tratativas para locação do restaurante e área de eventos evoluíram para a discussão de contrato. Então, deixou de ser uma mera conjectura, discussão ali para discutir o contrato, os termos do contrato. Né? Então, eles passaram a acreditar que a negociação pode ser concluída em breve. Ou seja, já teve um fato relevante em janeiro, tinha uma discussão em dezembro, sobre a qual a gente não tem mais notícia, mas pode ser que esteja prosseguindo. Né? Teve uma empresa que retomou a discussão de locação, pode também concluir essa locação. Tem a locação do restaurante na área de eventos, que está bem avançada, né? A discussão está bem avançada, já em fase de discussão do contrato.
Então, e estão fazendo eventos lá no empreendimento, tá aqui, fotos lá dentro do empreendimento, eventos para aumentar a visibilidade e a possibilidade, oferecer a possibilidade que mais pessoas conheçam o prédio, a fim de atrair mais demandas, sejam de potenciais inquilinos ou de corretores. Bom, assim, eu não tenho a menor dúvida, né, que com todo esse esforço, com toda essa dedicação, né, em algum momento, né, esse empreendimento vai ser locado por completo. Claro, pode ser gradativamente, não vai ser tudo de uma vez, há muitos espaços ainda, né, praticamente o prédio todo, mas isso vai sendo locado com o passar do tempo, né. E o resultado que se espera disso é que esse dividendo, né, essa distribuição que hoje está em 0,27, aos poucos retome ao patamar anterior, como eles esperam, não é? Como eles já anunciaram que esperam. É a expectativa deles voltar a esse patamar. Bom, voltando a este patamar, né, o mercado é muito ansioso, né, e o mercado então está precificando aqui essa, né, essa cota que vale, né, o valor patrimonial dela é de 78,13 e o mercado está precificando a 44,83. Bom, no patamar de hoje, se você pega 27 centavos e divide por 44,83, isso dá no mês 0,6%. Vezes 12, ou seja, você tem um yield de 7,22% no pior cenário do fundo hoje. Né? No pior cenário do fundo hoje. Né? Com um alto nível de vacância ainda, né, do River One. Né? Então, no piso, você está recebendo aqui 7,22%, né, de yield, sem falar num possível ganho de capital, claro, se você paga 44,83 e a cota vale 78,13, né, lá na frente, se isso tudo for locado, o mercado voltar a precificar em linha com o patrimonial, com o valor patrimonial, você tem um ganho de capital, né, que vai se somar a esse yield, certo? Bom, esse 0,27 aqui não consideram os 2 centavos que vão ser adicionados com a locação dos 2 andares que foram dos 2 andares, né, anunciada em janeiro deste ano. Né? Tem o período de carência, que não vai ser cobrado esse aluguel, e depois, quando passar, eu não sei exatamente qual é a carência, bom, mas depois que passar essa carência, eles vão passar a cobrar também mais 2 centavos. Então, você divide isso por, se você, né, se o investidor compra esse patamar, você divide isso, né, por 44,33 dá 0,64 vezes 12, né, esse yield passa a ser de 7,76. Né? Bom, lá na frente, né, caso volte ao patamar de 0,45, como era, e a gente divide isso aqui por 44,83, você vai ter 1%, né, vezes 12, isso dá 12% ao ano, certo? Então, tem que fazer até o disclaimer aqui antes. Né? Não é recomendação para ninguém comprar. Né? Isso aqui, não estou recomendando compra, não estou recomendando venda, aqui a gente não faz recomendação nenhuma. Mas a gente analisa os fatos, né? Analisa as perspectivas. O que eu estou dizendo é quais são as possibilidades, os cenários. O cenário hoje, o cenário com essa locação de janeiro e o cenário caso se efetive, né, concretize a expectativa da gestão, que é de 100% de locação do empreendimento e retomada do patamar de dividendos que havia antes, que era aqui a gente viu, que era de 0,45, aqui eu estou vendo 2021, né? Mas 2022 era 0,45. Então,
caso se efetive, é isso, né? É uma análise objetiva, né? Então, você começaria, né? Se o investidor entra aqui a esse preço, inicia recebendo um yield que nós vimos aí na casa dos 7%, e isso pode chegar até os 12%, caso se concretize a perspectiva da gestão, mas a decisão é individual, né? É de cada um. Então, enfim, a gestão está trabalhando, né, pela locação, não é um negócio muito complicado, né, de entender, pelo contrário, né? O imóvel está lá para alugar, estão anunciando, estão trabalhando, à medida que for locando, a renda vai aumentando e pronto, né? E claro, o mercado está batendo no fundo por conta disso, né? Por conta, veja que coincide exatamente com o período lá de outubro, né? Olha só, foi chegando, né? Vamos botar mais um prazo maior aqui, né? Teve aqui a pandemia, né? Aí foi aquele impacto, né, no segmento lá de corporativos, um impacto forte. Aí depois teve aquela retomada, né, que aconteceu com todos os ativos, né, a cota chegou a negociar perto aí na casa dos R$ 98. Aí vem mais uma onda da Covid, né, em 2021, que foi mais grave ainda, né, e aí impactou o segmento com muita força, né, caiu substancialmente. Depois ensaia uma recuperação, mas aí se aproxima aqui do fim da renda mínima garantida, e aí nada de notícia de locação e tal, aí o mercado bateu de vez no fundo e chegou a esse patamar que está hoje aqui, né? Mas, né, o cenário conjuntural, né? Aqui Covid, aqui fim do RMG e um trabalho junto ao mercado para conseguir que o mercado volte, né, a ocupar esses espaços de lajes corporativos. Isso tudo está ligado a esse cenário aí de Covid e de inflação alta, enfim. Mas a tendência é, a meu ver, que isso seja revertido com o tempo, né? Quanto tempo? Não dá para saber, né? Mas há a promessa aqui da gestão de trabalhar forte para que esse tempo seja o mais curto possível. E aí, eu vou fazer uma visita virtual ao River One, né? Para a gente ver aqui, quem não está em São Paulo, né, fica ali se perguntando, né, onde é que é isso, né? Vamos só conferir aqui o endereço do River One. Será que tem um endereço aqui? River One. Edifício River One. Não tem aqui o endereço. Não, mas certamente é esse aqui, a gente vai ver até pela foto. Pesquisar, né? Então o Google vai nos levar lá até o River One, né? Então nós vamos entender um pouquinho dessa localização. Eu não sou, já digo logo, não sou conhecedor assim de São Paulo, já estive lá algumas vezes, mas não conheço o suficiente para falar assim com autoridade. Bom, mas a gente sabe, eu já sabia que o River One ficava próximo da Faria Lima, né, que é o coração financeiro de São Paulo. Mas o quão próximo fica, né? Vamos fazer uma pesquisa aqui para ver exatamente a distância da Faria Lima. Vamos ver. Olha só. Então, aqui ele coloca aqui, né, trajetos sugeridos pela Avenida Eusébio Matoso. Essa distância é de 3,5 km de carro, dá 9 minutos, né? Claro, a pé
vai dar muito mais, né? São 6 quilômetros, 1 hora de caminhada a pé, mais de carro, vai dar aqui 9 minutos. Né? Pela Marginal Pinheiros, 5,2 quilômetros, 10 minutos de carro. Então aqui, o River One está aqui, né? Tá aqui o River One, está aqui o prédio, né? E a Faria Lima está aqui. Quer dizer, não é distante, né? O pessoal de São Paulo vai poder dizer, ora, mas né, o trânsito é horrível e tal, tal. Mas em termos de distância, não é distante, né? O empreendimento é perto mesmo aqui da Faria Lima. Então isso acaba vindo ao encontro do que eu já ouvi muitas vezes, de que, claro, certamente né, as empresas, os grandes escritórios vão primeiro buscar né, alternativas aqui na Faria Lima, mas dependendo do nível de ocupação dos empreendimentos aqui na Faria Lima e do preço também, claro, que vai ser outro, eles certamente vão vir para cá, vão considerar essa opção aqui do River One, por que não? Né? River One aqui muito perto, né? Por que não? Então, quer dizer, a gente pode dizer que é um empreendimento, a meu ver, olhando pelo mapa, né? É um empreendimento que está bem localizado porque está perto aqui né, do coração financeiro de São Paulo. Então, se eu estiver enganado, os paulistas podem me corrigir, né? Mas a princípio eu não vejo nenhum problema em termos de localização desse empreendimento, né? Na verdade, o mapa confirma o que a gestão vem falando sobre a localização. É uma boa alternativa à Faria Lima, com um preço certamente mais convidativo, não é? Bom, vamos fazer uma visita, vamos lá, em frente ao empreendimento, né? Vamos jogar aqui o investidor aqui, vamos chamar o bonequinho aqui de investidor. E aqui a gente já está na Marginal, né? Aqui é a Marginal Pinheiros. E aqui está o River One. Está aqui o River One. Acho que tem uma foto aqui. Fica... Deixa eu ver se eu vou conseguir me afastar um pouco mais para ter uma visão melhor do River One. Está aqui o River One. O River One é um misto, né? Um empreendimento residencial e empresarial. As lajes corporativas, se não me engano, são essas aqui, ó. Essa fachada aqui, essa primeira parte aqui. E os imóveis residenciais são esses aqui de cima. Eu não sei se tem imóvel residencial nas laterais aqui, mas essa parte da frente aqui é o empresarial, né? São as lajes corporativas, certo? Então tá aqui o prédio, né? É um prédio muito bonito, né? Com estética, né, excelente, né? A gente já viu com uma boa localização, certo? Então, esse é o River One que está aí aguardando locação. Aí eu pergunto, né? Eu sempre gostei muito de imóvel, eu olho um prédio desse, o cara, né, a pessoa oferecendo com um desconto que a gente está vendo aqui, esse desconto hoje está na faixa de... Esse desconto hoje está na faixa de 42%, né? 42%. Então, a pessoa chega e diz, olha, você quer um imóvel com desconto de 42%, eu estou vendendo lá, é o River One, né? Graças ao mercado, né, nós temos a possibilidade de acessar esse tipo de empreendimento, do contrário, né, dificilmente alguém teria o dinheiro para fazer esse aporte no empreendimento desse. Então, assim, cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que ter a responsabilidade pelas suas decisões de investimento, né? Aqui é o prédio, mais detalhes, né, sobre o empreendimento estão lá no site da RBR, né? E aqui a ideia era dar uma olhada em como o que a gestão tem falado sobre as perspectivas de locação
e dar uma olhada no prédio, pelo menos na parte externa do prédio, para conhecer, saber que prédio é esse, em que ponto da cidade ele está localizado, né? Então a gente segue aí na expectativa de, quem sabe, próximos anúncios, próximas boas notícias da RBR acerca desse empreendimento. Mas não podemos falar, o Google aqui não entra no prédio, né? Máximo que chega é aqui, né? A calçada aqui do prédio. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui, né? Que é a entrada do prédio, né? O Google ainda não avançou também a tal ponto para entrar no empreendimento, mas está aqui. É um prédio, um padrão construtivo que parece ser excelente, né? Um prédio novo, que está agora com 3 andares, né, locados e bem localizado aqui perto da Faria Lima. É isso. Um abraço aí a todos. Lembrando, reforçando que aqui não há recomendação nenhuma de compra desse ativo, também não de venda. Então, cada um responde aí pelos seus investimentos, por suas decisões. Perfeito? Forte abraço aí a todos.